Fala, nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas. Olha só, rapaziada, o CSA vai com força máxima para esse jogo contra o Paysandu na quarta-feira pela Copa do Brasil. O CSA vem com força máxima, descansou alguns jogadores nesse último jogo aí contra o Murici, enfim, e não tem jogador no DM, então o CSA vem com força máxima para esse jogo de quarta-feira. Vamos trazer nesse vídeo também informações sobre o Paysandu, como é que está o Paysandu por lá, quem são os destaques, vamos trazer algumas informações sobre o Paysandu aqui para vocês, beleza? Então iremos trazer tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Solta a vinheta! Bom, rapaziada, é isso mesmo. Então, antes da gente vir com as notícias aqui, quero pedir para você deixar um like aí, fortalece nós aí com um like, beleza? Fundamental. E também inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Olha, se você está inscrito aí, se não tiver, você inscreva-se, que é fundamental você se inscrever para fortalecer cada vez mais aqui o canal, beleza? Bom, vamos falar primeiro sobre o Paysandu. Trazer aqui algumas informações do Paysandu, depois a gente vem com informações do CSA, como o CSA vem montado para esse jogo, trazer detalhes da Copa do Brasil, vamos falar muita coisa aqui. Se liga aí, rapaziada. Olha só, o Paysandu, fiz até algumas anotações aqui, para deixar bem tranquilão para vocês. Seguinte, o Paysandu, ele tá meio que sobrando lá no Campeonato Paraense, né? Aliás, o Campeonato Paraense deu uma paralisada agora porque existe uma investigação lá do STJD em relação a um jogador de um clube lá do interior que talvez tenha jogado de forma irregular. Então, terminou a primeira fase, mas como existe essa investigação aí para saber se tem que punir time ou jogador, enfim, eles suspenderam as quartas de final do Campeonato Paraense. Então, está paralisado lá o Campeonato Paraense nesse momento até que se investigue e saiba o resultado disso. Mas assim, o Paysandu foi muito bem na primeira fase. Lá são 3 grupos, o Paysandu liderou o seu grupo com 17 pontos, enfim, fez uma bela campanha. Por exemplo, se a gente for falar de jogos do Paysandu esse ano, o Paysandu fez 9 jogos ao todo, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Né, um aproveitamento aí de 74%, baita de um aproveitamento do Paysandu, sendo que 8 jogos foram pelo Campeonato Paraense e 1 pela Copa do Brasil. A vitória que eles tiveram na primeira fase contra o Trem, lá do Amapá. Venceram por 3-0 o jogo contra esse time lá do Amapá, na primeira fase da Copa do Brasil. O último jogo do Paysandu, antes de enfrentar o CSA, foi contra o Castanhal, pelo Campeonato Paraense. O Paysandu já classificado, foi lá para Castanhal e perdeu por 4-0. O último jogo deles, eles perderam por 4-0, um resultado surpreendente aí. Enfim, foi agora, né? Dia 6 de março, né? Dia 6, semana passada, enfim, contra o Castanhal. Então esse foi o último jogo deles, perderam 4-0. Vamos falar sobre os destaques do time. O Paysandu está com uma mescla de alguns jogadores jovens e outros mais veteranos, né? Por exemplo, destaques que eu consigo fixar assim e lembrar de algum desses jogadores seria o Dioguinho. Dioguinho é um atacante, né? Um atacante de velocidade, inclusive. Ele é artilheiro do Paysandu na temporada. Ele tem 7 jogos e marcou 4 gols. Dioguinho, de olho nesse jogador, hein? E um outro jogador que eu puxei aqui para destaque é o Ricardinho, velho Ricardinho, 36 anos, jogou ano passado pelo Botafogo. Na verdade, ele não atuou muito pelo Botafogo na Série B, né? Fez pouquíssimas partidas, mas estava no elenco do Botafogo, que subiu com o título do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. E daí foi para o Paysandu esse ano. Mas o Ricardinho é muito conhecido pelo grande histórico, né? Ele fez muitos anos, muitas temporadas no Ceará, jogando muito. Características do Ricardinho aquelas de bater falta muito bem, enfim, é um articulador, é um meia ali que realmente tem qualidade, né? Só que ele está com um problema na coxa. Ele ficou fora, inclusive, desse último jogo contra o Castanhal e talvez possa ser até dúvida para esse jogo. As informações que vêm de lá não confirmam a presença do Ricardinho nesse jogo contra o CSA. É aguardar para ver se ele vem ou não. Então, o Ricardinho e o Dioguinho são, na minha opinião, os 2 destaques desse time. Tem o João Paulo também, que é um jogador, um canhoto que bate falta também muito bem. Mas vamos ficar de olho nesses 2, um atacante e um meia articulador aí, que são conhecidos de todos nós, né, rapaziada? Então, todo cuidado com o Paysandu, hein?
todo cuidado com o Paysandu, um time que gosta de aprontar na casa do adversário. Eles têm um histórico interessante com relação a isso. Time de camisa que tem toda a mística, né, nas costas e tem que ter todo o respeito contra o Paysandu. Mas assim, se a gente for comparar time por time, o CSA jogando em casa, certamente eu sou mais azulão, certo? Sinceramente, eu acho que o CSA tem time para vencer o Paysandu aqui, jogando aqui no Rei Pelé, sem sombra de dúvidas. Vamos falar sobre Copa do Brasil, que vai ser esse evento aí. Esse jogo vai ser na Copa do Brasil na quarta-feira, 9h30 da noite. Ingressos já estão à venda aí, tá, rapaziada? Compre seu ingresso, ou melhor, faça seu sócio torcedor do CSA, que é muito mais vantagem. Você tem acesso a todos os jogos do CSA de forma gratuita. Então, muito mais vantagem você aderir ao plano de sócio torcedor do CSA. Vai ter capacidade aumentada nesse jogo contra o Paysandu, as arquibancadas baixas. As baixas serão reabertas dessa vez, então não só as altas, mas as baixas, setor baixo ali, será aberto, então vai ter uma capacidade maior de público para esse jogo. Gradativamente irão liberar mais espaços no Rei Pelé, né? E outros estados aí estão liberando o uso de máscara, estão abrindo 100% dos seus estados. Certamente isso irá acontecer aqui no Rei Pelé gradativamente. E nesse jogo já serão abertas as arquibancadas baixas, tá ligado? Então, compre seu ingresso se você não é sócio. Se você for sócio, vamos junto apoiar o nosso azulão. Seguinte, Copa do Brasil, essa fase aí, quem passar dessa fase, dessa segunda fase, ganha R$1.900.000. É uma grana altíssima que a CBF paga na Copa do Brasil. Você já arrecadou aí 620 com 750 mil, 300, 1.300.000 e pouco. Se pegar mais 1.900.000 agora, vai para quase 4 milhões. Então, é uma pancada, né? É uma grana muito boa. Isso interfere até no planejamento do clube, planejamento financeiro também do clube no decorrer do ano. Ajuda pra caramba. Então, o CSA precisa passar de fase, é fundamental. E na outra fase é mais grana ainda, velho. Quase 3 milhões. Então, é muito importante o CSA passar de fase, principalmente por esse fator aí financeiro, tá? O CSA vem com força máxima para esse jogo, rapaziada. O CSA ontem poupou o Wellington, o Gabriel, Oswaldo foi poupado também, Rodrigo Rodrigues. Então, jogadores titulares do CSA, praticamente meio time foi poupado ontem, daquele gramado, né, lá do estádio lá de Juca Sampaio, em Murici. O CSA ganhou o jogo, mas o Moza já fez esse jogo, essa composição do time, pensando nesse jogo de quarta-feira contra o Paysandu, que é um jogo fundamental. Então tem muitos jogadores descansados, força máxima, o CSA só tem no DM mesmo o Cleiton, que só volta no final do ano, aquela lesão gravíssima que ele sofreu, enfim, não contaríamos mesmo com ele nesses jogos, e os demais todos liberados. O William, inclusive, liberado, está melhorando a forma física e talvez, quando tiver 100% mesmo, possa ajudar muito o CSA. Então o CSA vem com força máxima para esse jogo, foco total nesse jogo contra o Paysandu, que sem sombra de dúvidas é um jogo super fundamental para o CSA nessa temporada. Então, anota aí, 9h30 da noite de quarta-feira, rapaziada. Compra teu ingresso, se tu não comprou ainda, beleza? E faça seu plano de sócio, fundamental apoiar o azulão nessa fase aí também, beleza? Então, CSA descansado, força máxima, vai ser um jogão, espero, vitória do CSA. Amanhã traremos aqui mais novidades para vocês, beleza? Deixa like no vídeo, fundamental você clicar nesse joinha aí, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Valeu, rapaziada, tamo junto, um abraço, tchau!